Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa Direto ao Ponto, gravado aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso, com o meu amigo Cleito Gauer, que é o superintendente do IMES, Instituto Mato Grossense de Economia. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor. É um prazer estar aqui conversando com você, Glauber, e os amigos do Direto ao Ponto. Cleito, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que abalou, né, esse começo de mês aí, que foi a MP do fim do mundo, que é 12 alguma coisa, é isso? 1227. 1227. Ela realmente causou uma comoção enorme. Exato. E eu queria que você explicasse, assim, que muita gente, de repente o produtor que está lá nem entendeu o porquê de tudo isso, e que você explicasse para a gente só para entender, porque essas coisas foi derrubado, mas pode ter certeza que alguma coisa vem por aí. Isso é uma das coisas que a gente discute sempre, né? Que o governo é bom em cobrar impostos, tentar arrumar melhores maneiras ou maiores maneiras de arrecadar. Mas basicamente as pessoas que estão nos acompanhando a MP 1227, ela, dentre os principais, né, mas o principal para o nosso produtor, ela movimentava e fazia impeditivo para a recuperação de PIS/COFINS, principalmente dos operadores na hora de exportação ou adquirir algum produto. No final das contas, ela impactaria diretamente o preço ofertado pelas trades e pelas empresas na hora de adquirir o produto. Tanto é que aqui no estado, só me falha a memória, na sexta-feira, semana passada, na anterior, nós tivemos uma paralisação das aquisições. Não foi só aqui, eu acho que deve ter acontecido em outras regiões também. As empresas tiraram o pé das compras do mercado antes de fazer qualquer movimentação, porque isso poderia impactar diretamente, elas poderiam amargar com esse valor. E aí, quando elas ofertavam valores muito abaixo do que elas estavam praticando um dia antes. Chegou o prazo praticando 4%, 5% valores menores do que ela vinha ofertando nos dias anteriores. Explica só para a gente que é leigo Claro. Nisso. Né? Por exemplo, eu sou produtor, quando comprei meus insumos, comprei coisas, tudo, aí tem lá as tributações, mas no meu caso eu sou diferido, né? Ou seja, eu não pago algumas coisas, enfim. Aí quando eu vendo para trade, no caso, ela simplesmente consegue abater. Vamos supor que ela vai mandar para exportação. Ela vai pagar R$10, né, de alguma coisa, só que ela tem um crédito lá, ela bate, porque tem Exato, um crédito gerado pela aquisição dos insumos lá na ponta inicial. Então ela consegue abater e recuperar esse crédito, não pagar duplamente esse mesmo imposto sobre o produto exportado. Então ela fazia esse benefício, esse gozo desse crédito e conseguir repassar isso para o produtor na forma de preço de pagar o produto. É que muita gente acha que seria, e estava se colocando como se fosse uma benesse, né, para a produção, alguma coisa assim. Mas eu acho que um dos grandes problemas que existia, que até falou, mas ele consegue recuperar ou consegue fazer alguma coisa, mas na verdade, para você recuperar imposto desse governo é um absurdo. Né? É um desafio, sim. Tanto é um desafio que não fica só daqui, é o desafio também de preocupação do setor com a reforma tributária. Então, como que o produtor, nessa alteração, ele recuperaria imposto para não evitar a cobrança dupla de um mesmo imposto ao longo da cadeia, ou até mesmo fazer cobranças cumulativas de impostos desde o insumo de produção até o produto final que o produtor entrega seja para exportação ou para o consumo doméstico. O que eu acho interessante e até estranho, por exemplo, aconteceu. Uma vez eu peguei um tributo, né, que tinha que pagar lá, os tributos que vem aí, seja simples, seja qualquer tributo. Eu sei que eu paguei ele, né? E depois que passou 3, 4 dias depois, esqueci e paguei de novo, 2 vezes. É o mesmo tributo. Isso já fazem 3 anos. Não recupera. Nunca consegui recuperar. Ou seja, o maior caloteiro que tem é a própria fazenda, né? Então eu não entendo porque se você pagou, quando, por exemplo, eu paguei um boleto de alguém 2 vezes, a pessoa me devolve rapidamente, tem até obrigação de devolver, né? Agora, no caso do tributo federal, não, tá lá, perdeu. Quer dizer, eu fico imaginando a quantidade de recursos que tem dos outros nesse governo, no governo, né? Não é desse governo, é questão de fazenda, né? E que você não consegue recuperar. Então, imagina como é que você vai acreditar no negócio, numa conta de fluxo de caixa com tributo, né? Que nem eles falam lá que o consumidor, mesmo na reforma tributária, o consumidor vai poder chegar lá e ele vai ser restituído. Por exemplo, vou pegar o exemplo nessa nova lei tributária. Eu vou lá e comprei no supermercado arroz, feijão, mandioca, enfim, carne, frango. Aí, então, eu chegar lá no final do mês, eu vou receber lá 60, 70 reais de volta porque eu paguei o tributo, ele me devolve.
O que acontece em outros países, em países sérios, Estados Unidos, eu sei, as pessoas vão lá e pagam o tributo e depois recebem em casa, inclusive, uma cartinha, um cheque. Agora, aqui no Brasil, é incrível, né? É chato a gente ter que falar isso. Isso é um ponto que parece raro, mas acontece sempre. Isso não é só o seu caso, já tive uns amigos também que tiveram, claro que impostos urbanos, né? Fez o pagamento de um imposto 2 vezes no mesmo ano, só que ele não conseguia recuperar o dinheiro. O processo era tão burocrático que valia a pena mais ele deixar o pagamento para o próximo ano para abater o valor sobre o imposto, porque mas não abate. O problema é que não abate. Ele não abate. É porque eu falei, no caso, não seria muito simples se eu paguei. Isso acontece com conta de energia, com conta de telefone. Se você pagar o imposto duplo, na próxima conta vem zerada, não vem? Agora, o governo é um caloteiro. É incrível um negócio desse, cara. Fico impressionado que caloteiro que é esse que não consegue devolver e pagar a gente. Né? Mas, enfim, fora isso, então, graças a Deus que conseguimos derrubar aquilo. Eu acho que foi uma comoção do Congresso. Né? Isso realmente a gente vê, a mobilização foi muito grande, né, com relação a isso. E tinha, inclusive, foi devolvido, né, aquela parte. Depois tinha até o negócio do ITR, que também parece que foi devolvido também. Isso não foi uma movimentação somente do setor de produção, né, focado em a produção agropecuária, né, mas foi o setor de combustíveis, outras empresas que mobilizaram também com preocupação, porque não era um impacto somente na cadeia, é um impacto, não é um impacto somente na produção, na cadeia como um todo, impactaria todo o setor como uma maneira geral. Isso mobilizou muita gente para conseguir realmente fazer força e retirar isso de e o interessante é que, por exemplo, a própria indústria falava assim, ó, se continuar isso eu vou ter que cobrar do produtor, descontar do produtor, na verdade, na compra, ou eu vou ter que cobrar do chinês. Eu quero ver. Ou seja, quem ia pagar essa conta, né? Com certeza. No final, sempre a ponta mais fraca acaba sendo. Agora, eu fico impressionado, sabe, Cleiton? O tempo todo é isso, cara. Virou uma coisa. E agora a gente pega aqui no Mato Grosso, que nós estamos aqui, vem lá o Ministério Público do Trabalho para também negócio do glifosato. Mais uma vez, teve lá. 2018, acho que começou. Teve também. Aí, tipo assim. Umas coisas absurdas, eu fico assim, parece que as pessoas não têm o que fazer, faz um desserviço. Né? E aí como agrônomo eu faço reflexões, né, apesar de trabalhar hoje focado no levantamento de dados e análise de mercado, fazendo um retrospecto, né? Você fazer pura e simplesmente por decidir que o produto ele é nocivo sem analisar estudos, sem fazer avaliações profundas, a fazer impactos substitutivos, porque o produtor vai ter que usar outras ferramentas. E quais são as outras ferramentas disponíveis no mercado e qual é o impacto que ela acaba gerando. Então, assim, às vezes uma decisão que se toma dentro de um ambiente que não é o técnico, não é o da produção, acaba impactando diretamente o produtor no dia a dia dele e pode trazer sérios reflexos na produção como um todo. E esse do glifosato é um ponto extremamente relevante. Sem falar que, por exemplo, você tem um produto que está liberado pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA, pela Anvisa, eles que poderiam tomar um procedimento, se fosse o caso, de uma reavaliação. Com certeza. Agora você pega o Ministério Público do Trabalho com alegações que, por exemplo, que é o trabalhador, não sei o quê, nada contra. Hoje você tem aplicação, hoje você vem numa bombona lá, que vai direto para o tanque do pulverizador, do autopropelido. O cara que aplica não tem contato não tem nada, não tem nenhuma, de forma alguma. Né? Hoje a tecnologia que nós temos de aplicação, e aí os caras simplesmente que não tem poder, né, sobre essa matéria, não tem nenhum. Ele poderia fazer outra coisa, ele poderia fazer assim, uma exigência, até eu acho que poderia ser, exigência porque o cara que vai passar precisa usar tal coisa, né, ou tal condições. Ou que faça um chamamento do setor para realmente avaliar em loco as condições, mostrar realmente como que funciona a realidade dos dias de hoje, que é muito diferente do que nós vimos no passado. Diferenciar erros também do que acontece e do que aconteciam com mais frequência, do que realmente hoje a agricultura tecnificada, que realmente preza pela utilização de EPI, que os produtores realmente têm um cuidado, um trato muito maior e que realmente os riscos são bem mais controlados e diminutos, do que se realmente criar uma barreira já diminuindo ou praticamente barrando o consumo e a aplicação desse produto, que vai trazer consequências drásticas para o sistema produtivo e para a produção como um todo.
Eu acho que tem algumas coisas que precisavam ser revistas nesse país, sabe, Cleiton? Eu acho que algumas atitudes até do agente público, em outros países tem. Por exemplo, o agente público, quando ele toma uma decisão, ele entra com uma ação, e se aquela ação não foi bem embasada, e se ele causar prejuízo, até pela prevaricação ou pelo que ele fez, né? Tanto que ele está prevaricando em não fazer e prevaricando em fazer também de forma estranha, né? Eu acho que essas pessoas tinham que ser penalizadas, nós precisamos mudar. Eu só vou pedir para você um segundinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Cleiton Gauer, que é o superintendente aqui do IME. Cleiton, me diz uma coisa, eu até conversei com você já, né, esse ano, mais que uma vez, claro. E aí até na última conversa, a gente estava até com a questão do milho, né? Mudei agora, nós mudamos aqui para o primeiro bloco, foi parte de imposto, tributação, a parte de sacanagem governamental total. Agora vamos falar um pouco daquilo que realmente, pelo menos a gente tem, né, alguma coisa útil. Vamos falar da safra. Eu lembro que eu até comentando há um mês atrás, poxa, o milho parecia que ia ser mais. A gente falava assim 125 milhões de toneladas, 122, 120. Agora ele está se falando de 111, 112, 10 milhões já sumiram aí, né, por conta de um clima que no final de abril se configurou ruim, né? O que você me fala? Isso é um divisor, né? Se a gente for fazer um reflexo lá de trás, principalmente regiões do sul do país, Paraná, Mato Grosso do Sul, que tiveram mais impactos, realmente vão ter uma redução de produção por lá, considerando o que nós estávamos projetando inicialmente. Eu estou falando nós, setor como um todo, né? Claro que a gente faz a análise do Mato Grosso, mas outras regiões também vêm produzindo bem mais milho do que nós imaginávamos. O exemplo é o nosso estado de Mato Grosso. Nós tínhamos uma projeção inicial lá em torno de 108 sacas, já revisitamos isso para 110, temos uma equipe, temos uma equipe que rodou o estado de Mato Grosso em todas as regiões, avaliando e comparando os números que nós vemos levantando junto com os agentes de mercado, com os produtores, para fazer um cross-check, fazer uma avaliação, e nos surpreendeu realmente umas regiões aqui no estado. Então, possivelmente, deve ter uma revisão desses números ainda logo na sequência, até pelos reflexos do produtor, que eu acho que ainda também vão acontecer em outras regiões do país. Claro que o ponto, acho que de equilíbrio que vai puxar esses números para dar uma contrabalanceada, realmente fica a carga de regiões do Paraná. Resumindo o que você está dizendo, isso quer dizer que no caso do Mato Grosso, a gente tende a ser melhor do que se esperava. E eu acredito que isso aconteça em outras regiões do país também. E aí só o outro olhar da balança, onde que fica realmente que puxa para baixo, são as regiões do oeste do Paraná, realmente algum reporte bastante seca, e o sul do Mato Grosso do Sul também, que foi impactado, principalmente por esse clima de abril que você comentou. Ou seja, que muitas vezes você passa, né? Passando nas estradas, você vê, tem muita gente que já terminou de colher, gente que está colhendo, e tem milho que está lá, como diz, na fase de enchimento de grão, até parece engraçado, que está quase morrendo. É que, na verdade, então, aí muitas vezes parece que uma tragédia aquilo, mas, na verdade, realmente é um produtor que se atrasou. São as regiões, exato. Isso é um exemplo aqui no estado, né? Nós rodamos, a equipe que eu comentei rodou a região mais ao norte do estado, foi descendo, voltou para a região sudeste, depois nordeste do Mato Grosso. Nessas rodadas, principalmente norte, médio norte, oeste, até algumas regiões, algumas lavouras piores, mas num aspecto geral que nós imaginávamos, melhor, mais positivas do que a nossa percepção. Região mais ao sudeste, regiões que as áreas são semeadas depois, com uma granação um pouco mais tardia e realmente impactadas um pouco mais por aquele corte de chuvas lá no final, que não impactou outras regiões. E região nordeste também com um patamar, principalmente da parte mais acima do estado, com um clima melhor. E aí realmente fica esse contrabalanço, né? Tem regiões que realmente foram melhores por conta do clima, semeadura mais precoce, outras com uma semeadura um pouco mais tardia, sofrendo realmente por corte de chuvas, realmente meados de segunda quinzena de abril. Vamos ver o que... Ou seja, milho não vai faltar, né? Acredito que não vai ter desafios realmente contra a oferta de milho nessa temporada. Claro que algumas regiões podem ter um balanço, mas no frigir dos ovos, na safra o preço total, também continua do mesmo jeito. não tem dado sinais assim, o mercado não tinha se mostrado tão preocupado. Tinha uma preocupação inicial lá naquele momento de definição de safra, o mercado até esboçou uma reação, mas realmente agora já volta e ficar em um patamar Cleiton, estabilizado. uma coisa que chamou muito minha atenção,
Eu vi alguns relatos que vai aumentar 1 milhão de hectares de milho para a próxima safra. Você tem acompanhado isso? Boa pergunta. Isso a gente não tem esses números aqui do estado de Mato Grosso. Mas porque a nossa estimativa fica voltada para meados do mês de agosto, setembro. Lá quando a gente consegue ter uma perspectiva do produtor finalizando a colheita, fechando toda tomada de decisão para milho, para realmente ter uma definição Para de área. soja, tem alguma projeção de aumento do estado? Sim, muito pequeno. A gente tem um aumento de menos de 0,5% para a próxima temporada. O produtor ainda bastante Então, por exemplo, aqui, acanhado. falando em milho, aqui não teríamos como expandir muito. A não ser que diminua, porque esse ano o algodão acabou tomando um espaço interessante. Tomou um a não ser que espaço. diminua o algodão. Ou tem área também de soja que não foi plantada e pode ser expandido? Tem um espaço, até se nós compararmos com relação ao ano passado, nós estamos, a nossa expectativa é que tenham sido semeados 500 mil hectares a menos de milho aqui Esse no ano? estado, exatamente, no estado Então, de Mato se Grosso. semear esses 500, já saiu 500. Já é Aí, metade 1 do milhão no volume. Brasil é fácil. Exato. Então, assim, realmente o mercado para o estado aqui, a preocupação do produtor, por conta da janela, aquele momento de decisão, o produtor fez esses cortes. Pode se rever, vai depender muito de preço e tomar a decisão que o produtor tem um espaço, uma janela, como a gente conversou, até meados de setembro, outubro, até novembro, o produtor aguarda tomar uma decisão, que ele semeia toda a soja, vê a perspectiva de clima, como vai corresponder a janela, preço, mercado, contrato a termo que ele consegue fechar, e aí ele define o tamanho da safra do Como é que próximo está o ano. preço de fertilizante? O fertilizante deu uma recuada? Em relação de troca, deu uma recuada para alguns produtos, outros nem tanto, mas no frigir assim, dos ovos a gente voltou para a média dos últimos 5 anos, na média histórica. Diminuiu aquele patamar, se for comparado com 21, 22, que a gente tem uma escalada, pensando na moeda de troca do produtor, que é soja ou milho, melhorou realmente com O que eu relação estou aos achando estranho é produtos. assim, eu comprei adubo ano passado, mais ou menos em julho, tá? E agora comecei a cotar de novo para comprar. Sim. E eu não vi diferença. Está muito parecido, sim. Eu não vi diferença. Eu achei tipo assim, pô, vai cair ali, né, pelo menos uns 10%. Não. Não caiu, tá a mesma coisa. Eu não sei se o ano passado eu já comprei Eu acho que você comprou num momento melhor já do ano passado. Né? Já vinha reduzindo, né? Porque se você fosse pegar o produtor que comprou lá nas primeiras rodadas, logo na virada do ano, ele pagou O que eu preços notei bem que mais caiu elevados. interessante foi o defensivo. Assim, ele deu, também, o ano passado eu já comprei num preço bom, Melhor, não foi ruim, aham. foi bem bom. E esse ano eu notei assim, que já deu uma melhoradinha um pouco mais, né? Então isso... O que eu achei muito interessante, para falar a verdade, o calcário caiu bastante. Né? Calcário caiu, eu vi que o calcário caiu tipo 15, 20% do preço do calcário, né? Que estava, assim, calcário com frete junto, Sim. né? E isso deu uma recuada, mas também deu uma estabilizada já, né? Mas aí acho que se decorre muito mais por conta do frete, dado que no ano passado a gente teve uma safra muito maior, uma corrida por caminhões, escoamento, do que esse ano que a gente vê uma safra já menor de soja e uma perspectiva de safra menor de milho se comparado com o ano passado. Então tem dado uma arrefecida, principalmente nesse frete de retorno, para carregar esse produto. Como é que tá? Mudou alguma coisa de rentabilidade? Por exemplo, o produtor agora vai plantar e tal. Como é que está com esse preço que está de soja hoje aí? A coisa está apertadona, está feia? Depende da situação, depende da rentabilidade, da produtividade do produtor, mas fica muito parecido Vamos pegar o com os- produtor médio. O produtor que Exato. está colhendo ali 65, 70 sacos. Acho que isso é médio hoje, ou não É, é? Ou é? o ano passado nós tivemos 62, nessa safra 52 sacas de média. Então, pelo vamos estado. pegar um produtor que ele está assim, no 65 por aí. Um bom produtor. Né? Não é o mais top do mundo, mas também está bem. Sim. Esse cara. Se a gente for olhar hoje, de cabeça, não me recordo os valores exatos, mas você vai ter um custo aproximado, aí, pelo menos um custeio mais algumas despesas dentro do custo operacional efetivo, vai ficar em torno de... claro que tem que considerar se ele é arrendado ou não, dependendo da situação, mas eu vou ficar de 48 a 52 sacas, mais arrendamento, dependendo da situação do produtor. Então, 48, 52. Se for arrendamento, for 12 sacas, ou seja, esse cara tem que colher 70. Né? E 55 a 60 sacos com facilidade, realmente, se ele for considerar todas as despesas dele da atividade. Claro que às vezes o produtor só olha muito mais para o pacote e esquece os outros custos embutidos da operação. Mas, por isso que eu falo, depende da produtividade, o produtor fica mais à mercê dessa. É que, na verdade, dessa um ano realidade. como esse passado e esse ano, muitas vezes o produtor ele tem um ano como apenas um ano de transição. Exato. Né, uma ponte. Né? Eu falo, eu não vou ter lucro, eu vou ver se eu não consigo ter prejuízo, ou se o prejuízo for pequenininho, Ele já eu tá consigo passar, tranquilo. porque depois ele já tá amortizado. Porque, na verdade,
não dá para sonhar, né? Não dá para sonhar. Esses anos realmente não é um ano de fazer grandes movimentações sem fazer conta. O produtor estava acostumado nos últimos 3, 4 safras, com uma rentabilidade extremamente positiva, que permitia realmente algum movimento, às vezes dar uma alavancada maior. Só que se o produtor fez um movimento muito forte naquele momento, deixa resquício de pagamento para agora, ele está passando por uma série de dificuldades. E esse realmente, como passou esse ano e a próxima temporada, realmente é fazer aquele equilíbrio, colocar as contas nos eixos, se organizar, estruturar para voltar a crescer a hora que der oportunidades realmente de sanção de preços e, consequentemente, também os custos se acomodarem mais. Com certeza. Ou seja, momento de canja de galinha, né? Canja de galinha para segurar. Cleiton, obrigado mais uma vez aí por sua presença aqui no Direto ao Ponto. Imagina, é um prazer sentar aqui, fico à disposição. Tá aí, gente, mais uma entrevista super especial. Qualquer coisa é só você entrar no site do IMEA, e lá você tem todas as informações. Realmente é um site muito bem estruturado, com muita informação, que é feito com muito carinho para você, produtor, poder estar analisando e fazendo suas projeções. Um abraço, até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.